Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnain, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías. Será que esse homem que surgiu recentemente, nessa semana, falando que ele é por parte de mãe de origem cristã e judaica, e por parte de pai ele é de origem islâmica, alegando que descende diretamente dos imãs, do imã que foi prometido, né? Ele é o prometido do Islã, e ao mesmo tempo ele diz que é o restaurador da ordem cristã, e ele é o responsável pela voz profética mundial, agregando seguidores de vários lugares do mundo, gente do Oriente Médio, gente o venerando e ele pedindo obediência e adoração. Será que ele é o anticristo? E eu vou ser bem objetivo aqui com vocês, com argumentos básicos, e vocês vão entender se ele é ou não o anticristo. Tá aqui, no vídeo anterior eu terminei falando, olha, este homem, ele está aqui para preparar o imaginário coletivo para uma religião global. Porque é raro ver alguém do mundo islâmico se levantar dizendo que é o Mahdi, que é o Messias do Islã, certo? Que é o libertador do Islã, que vai criar uma ordem global islâmica. É muito raro isso acontecer, por isso chamou a atenção. Então, vamos lá aqui, pontos fundamentais. Porque esse homem não é o anticristo. A explicação está aqui para vocês, que é o seguinte. A nossa missão enquanto cristãos em Jesus Cristo, enquanto crentes em Cristo, não é estar em busca do anticristo. Mas como o próprio livro de Apocalipse começa no capítulo 1, versículo 1, fala que esta é a revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse, que revela sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre selos, né, trombetas, taças e etc., começa com a revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele foi dado a João para revelar ao mundo tudo aquilo que iria apontar para a manifestação de Yeshua, glorificado, vindo em sua sublime e poderosa glória com a sua miríade de anjos. E a igreja, vendo ele vindo do céu, assim como todo olho, assim como ele subiu, nós também veremos se formos a geração do arrebatamento, se formos a geração da vinda do Senhor Jesus. Lembrando, o Senhor Jesus será visto por toda a terra, não será em secreto. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Transformados, mas a vinda do Senhor será uma manifestação gloriosa e todo olho verá. Ok, então o livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo, esse é o ponto de partida. Ok, então ponto central, a busca central é o nosso coração queimar por dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ok? Ponto 2, o anticristo, que diz, esse ponto aqui é fundamental, porque o Abdullah, ele não é o anticristo. O anticristo será aceito por Israel e vai enganar muitos crentes, inclusive. Vai enganar a muitos, disse o Senhor Jesus em Mateus 24. E Jesus inaugura o seu sermão profético dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Mas lá na frente vai dizer, enganará a muitos. João, capítulo 5, versículo 43, diz assim, Jesus dizendo, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas se virá outro em seu próprio nome, vocês o receberão. Então Jesus está dizendo que outro virá em seu próprio nome, segundo a eficácia de Satanás. E aqueles que rejeitaram a Cristo vão recebê-lo. Ou seja, o anticristo será aceito por muitos de Israel e por muitos que se dizem crentes, viu? Então, já de imediato, a gente
destaca aqui como ponto negativo para o Abdullah, certo? Os crentes não acreditam nele, tampouco os judeus, só tem alguns outros seguidores desmiolados que acreditam nesse fanático. Outro ponto para ser objetivo: o anticristo surgirá com sinais e prodígios mentirosos. A 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele vai fazer prodígios, sinais com poder, mediante a mentira, que é a eficácia de Satanás. Satanás é o mentiroso. Então ele consegue manipular até a verdade. Ele consegue distorcer a verdade, tornando em um sofisma, uma mentira com aparência de verdade. Ok, então o anticristo virá fazendo sinais e prodígios. O anticristo vai surgir fazendo sinais e prodígios. Cadê? Esse homem fez quais sinais? Quais prodígios? Ele já apareceu para o mundo com um canal no YouTube, com redes sociais e etc., agregando seguidores. Ou seja, mais um ponto negativo para se dizer se ele é um anticristo ou não. O outro ponto: o anticristo, ele se manifestará dentro de uma conjuntura de liderança global. O anticristo se manifestará como uma liderança global, uma liderança mundial. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz assim: ele receberá poder sobre toda a tribo, língua e nação. Este homem recebeu poder sobre quem? Sobre que povo? Sobre que tribo? Sobre que língua? Sobre que nação? Então, mais um ponto negativo para que este homem seja identificado, classificado como um anticristo. Ok? Então, não, por este ponto, ele também não é um anticristo. Mais um, acho que é o quinto ponto. O anticristo será o livro de Daniel. O anticristo será o pequeno chifre dentro de 10 chifres, onde ele remove 3 e se destaca. Ele começa como um pequeno chifre, num contexto de 10 chifres. Chifres na Bíblia é sempre poder, autoridade, soberania, né? Chefes de Estado, chefe de nação, imperador, reis. O anticristo surge num contexto, numa conjuntura de 10 chifres, 10 homens poderosos, uma cúpula com 10 organizações globais, uma cúpula com 10 lideranças globais, porque o poder dele não será regional, o poder dele será global, porque a marca que ele vai impor, que vai identificar os seus seguidores, seus adoradores, ela vai impactar todos os povos da terra, grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. Quem tiver a marca da besta poderá comprar e vender, e quem não tiver será perseguido e eliminado. Então, o anticristo, ele vai ter poder sobre o mundo. Este homem tem poder sobre o quê? A não ser os seus seguidores desmiolados, que estão sendo manipulados, assim como muitos outros falsos cristos, falsos messias, gurus, falsos mestres, né? Surgiram aí com poder xamânico, dando chá, dando aquilo, pegar na cauda do cometa. Então esse homem aqui, por esse ponto, ele também não é um anticristo. Eu deixei mais um para vocês. O anticristo, segundo o livro de Daniel, ele confirmará a aliança com muitos. E na metade dos 7 anos, ele vai quebrar este acordo, ele vai quebrar essa aliança. Então o anticristo, ele vai confirmar a aliança com muitos. Algumas versões, ele fará uma aliança com muitos. Que aliança esse homem fez? E esse homem tem poder de aliança global, aliança com o governo estadual, municipal, tem poder para diplomacia mundial, intercontinental? Não, nenhuma. Ele está aglutinando meia dúzia de seguidores, falando em árabe, nasceu nos Estados Unidos, se formou no Oriente Médio, diz que é uma voz do mundo islâmico, é uma voz para os cristãos, é uma voz para os judeus, para uma nova religião global, dizendo que é o novo Papa. Bom, de fato, eu poderia listar aqui, pessoal, mais uns 10 argumentos de que provam que o Abdullah Hashem al-Qaid, alguma coisa assim do tipo, não é o anticristo. Eu listei só alguns para vocês que a gente poderia dar continuidade. De fato, este homem não é o anticristo. O que ele é? É mais um enganador. Que Jesus disse, ó, se disserem eis ali o Cristo, não vão, porque é um enganador. É um falso Cristo, é um falso Messias. O curioso, concluí o vídeo anterior sobre esse tema e concluo este aqui, deixando essa informação mais uma vez. O curioso é que é raro ver isso acontecer no mundo islâmico.
com seu Mahdi, com seu líder, né? E ele está alegando ser o Mahdi. Chama atenção, preparando o mundo para essa ideia de uma religião global, que o falecido Papa Francisco corroborou. E tem gente do mundo islâmico também corroborando. E tem gente do lado judaico também corroborando, assim como do lado cristão protestante em alguns lugares do mundo. Da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, de Israel, da Jordânia e por aí vai, do Iraque. Tem imã importante falando sobre isso. Vocês entendem? Então, há ainda um cenário de envergadura global para a manifestação do anticristo. E este homem aqui não tem envergadura suficiente para ser um candidato real a anticristo. Pode estar preparando o cenário para essa religião mundial. Paro por aqui, que Deus abençoe vocês. Links importantes na descrição. Um abraço, tchau, tchau.